Olá a todas e todos os educadores. Vamos falar aqui de um importante documento, o Projeto Político e Pedagógico, e as reflexões que podemos fazer a respeito para torná-lo cada vez mais vivo e cotidiano na escola. A partir da reflexão dos desafios e oportunidades de construção ou revisão deste documento, inspirado nas realidades escolares brasileiras, construímos a história da pedagoga Vera e da equipe docente da Escola da Magia. É por meio da técnica de storytelling, ou seja, de narrativas, que pretendemos provocar aqui reflexões e aprendizados acerca deste documento. Agora é com ela. Convido a nossa personagem Vera para contar sua história. Olá, eu sou Vera, pedagoga da Escola da Magia. No início da semana, Vera começou a planejar a próxima reunião pedagógica com os professores e professoras. Na pauta, Vera destinou um tempo para reverem o PPP da escola com o foco na implementação do novo currículo do ensino médio. No dia da reunião pedagógica, para início de conversa, Vera indagou os professores sobre o que eles entendem sobre o significado de projeto, de político e de pedagógico, os 3 P's. Vera foi registrando no quadro os entendimentos. É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante um determinado período de tempo. É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. O debate não parou por aí. A professora Marisa disse que o PPP é o documento que orienta o posicionamento, o planejamento e o funcionamento da escola. O professor Marcos disse que o PPP estabelece princípios, objetivos, metas, ações, responsáveis e prazos, como também organiza a gestão escolar e o trabalho pedagógico dos docentes. A pedagoga Vera complementa que é importante que o PPP seja revisto para que o trabalho realizado nas escolas se alinhe aos marcos legais, aos currículos e às orientações relativos ao novo ensino médio. E propôs uma atividade aos professores: ler e revisar o PPP da escola considerando as questões seguintes: o que pretendemos manter no PPP da nossa escola? O que consideramos que seja necessário ressignificar em nosso PPP? E o que consideramos que podemos mudar e inovar? Os professores e Vera começaram então a primeira leitura crítica e revisão do PPP e observaram que o PPP da escola contemplava dados importantes como histórico da escola, localização da instituição, composição do corpo técnico, caracterização do público-alvo e da comunidade escolar, composição do conselho da escola e da associação de pais e mestres, e projetos. A professora Marisa, no entanto, notou que faltavam dados importantes que ajudassem os professores e gestores a melhorarem a qualidade do ensino na escola, como as taxas de evasão e abandono, os índices de reprovação, as disciplinas críticas e o aproveitamento em avaliações internas e externas. A pedagoga Vera disse aos professores, então, que a escola tem muitos dados das aprendizagens e do nosso público. Mas o que fazer com esses dados? Temos o dado bruto, mas precisamos trabalhar esses dados. A gestão dos dados e informações é relativamente recente na educação e na escola. Criar espaços e tempos para a gestão e interpretação desses dados é importante para desenvolver ações que contribuam para a melhoria e qualidade do ensino e aprendizagem na escola. Esses dados podem ser levantados através de avaliações externas e internas, e até mesmo as próprias matrículas geram dados de grande relevância. Questionários com os estudantes e famílias também podem contribuir para uma maior caracterização do público e da comunidade escolar. Esses dados nos ajudam a diagnosticar os desafios,
definir as metas presentes no PPP, para que se possa projetar encaminhamentos e pensar nas ações concretas. Então, de forma geral, a gestão de informações e dados apoiam muito na tomada de decisões e na definição de prioridades que irão compor o plano de ação presente no PPP. O debate sobre a revisão do PPP começou a acalorar. A professora Carla apontou que aquele PPP não dialoga com o dia a dia da escola e com a realidade dos estudantes. O professor Marcos, de Biologia, disse que, por ser novo na escola e viver em outra localidade, tinha dificuldade de articular o que era trabalhado em seu componente com a realidade dos estudantes. O PPP apresentava informações que poderiam ajudá-lo nesse processo, mas que comunicava pouco sobre as condições de vida da comunidade, saberes locais e biodiversidade. A professora Ana concordou com o professor Marcos e trouxe que, se a interdisciplinaridade é uma premissa que deve orientar o novo ensino médio, precisaria ser considerada no PPP da escola e estar articulada com temáticas que fizessem sentido para os jovens, mas que não sabia como colocar isso em prática. A fala da professora Carla e do professor Marcos são muito relevantes. Se o trabalho pedagógico precisa ocorrer de forma contextualizada e articulada com a realidade dos estudantes, a equipe precisa conhecer essa realidade e ela precisa estar representada no principal documento que revela a identidade e orienta o trabalho da instituição. A fala da professora Ana também é de grande pertinência. As diretrizes oficiais de ensino, os DCN, a LDB, os parâmetros curriculares, os referenciais curriculares, devem nortear o trabalho da escola, mas a interdisciplinaridade não acontece só por causa dessa orientação. O ponto de partida para ela acontecer dentro de uma escola é uma decisão do grupo de professores. Para isso, é importante que o projeto político-pedagógico, como resultado das discussões da comunidade escolar sobre como a escola deve organizar-se, contemple a interdisciplinaridade como um eixo norteador de suas atividades, sendo resultado de uma construção coletiva. O PPP tem efeito mobilizador sobre a comunidade. A professora Marisa, que é professora de Sociologia na escola, disse que tem adotado a aprendizagem baseada em projetos, buscando trabalhar com temáticas que fossem de interesse e dialogasse com a realidade dos alunos. A metodologia também ajudou a trabalhar de forma interdisciplinar. Ela contou, por exemplo, que ao ouvir os estudantes reclamando que não tinham espaços de lazer na comunidade, convidou os jovens a projetarem o espaço de lazer dos seus sonhos. Nesse processo, eles mobilizaram competências e habilidades de diferentes áreas e conhecimentos, e os jovens chegaram a apresentar seu projeto para a prefeitura. Ela propôs também que na revisão do PPP seja incluída uma seção específica para questões pedagógicas que contemplasse uma orientação para o trabalho interdisciplinar, olhando para as áreas de conhecimento e para as metodologias que poderiam facilitar esse movimento. Sugeriu também que o documento apresentasse uma maior contextualização da comunidade e do seu território, identificando temáticas que fossem caras para a comunidade escolar. Seria uma forma de fazer com que o trabalho pedagógico dialogasse mais com os interesses e necessidades locais e de suas juventudes. A narrativa da professora Marisa e suas sugestões sinalizam que a construção do conhecimento dos estudantes parte de sua relação com o contexto, com a realidade e com a cultura. Nesse sentido, a interdisciplinaridade contribui para a formação integral dos alunos, viabiliza o processo de construção desse conhecimento, devido à sua relação com o contexto sociocultural e aprendizagens relacionadas às suas necessidades e interesses. Os conceitos trabalhados, quando estabelecem contextualização com a realidade social dos estudantes, favorecem a formação emancipatória tão defendida por Paulo Freire.
O ideal é que a interdisciplinaridade precisa ser entendida como um meio de solucionar questões do cotidiano. Pegando um gancho sobre o que a professora Marisa trouxe em sua fala e pensando nas mudanças do ensino médio, Vera lembrou da experiência do Centro Integrado de Educação Integral de Serra Grande, localizado em Uruçuca, Bahia, que buscou construir seu PPP de modo que fizesse sentido para sua comunidade e seu território, valorizando os saberes locais, a diversidade e a sustentabilidade. A experiência que a professora Vera compartilha com sua equipe docente na Escola da Magia é uma experiência real, publicada em alguns veículos de comunicação. E por que essa experiência, assim como tantas outras, foi e é tão relevante? Porque ela mostra uma intenção de tornar viva o projeto político-pedagógico da escola. E para tornar vivo, o PPP tinha que ter sentido e identificação com o território. Como um território educativo, e aqui pensando um conceito mesmo, território educativo, é assunto, é conteúdo do currículo e é o lugar onde se dão as ações educativas. Então, se ele é educativo e parte do currículo, a construção do PPP não poderia ser realizada a poucas mãos e a poucas vozes. E aí, apresenta-se uma grande contribuição dessa experiência. Então, destacando aqui alguns pontos importantes, a escola tinha um sonho. E que sonho era esse? O sonho de construir uma escola sustentável, democrática, que incentiva o convívio entre todos e que valoriza a biodiversidade e os saberes locais. Então, notem o quanto este sonho ele conversa com o nosso P de político, que definimos no início desse vídeo, como a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Este sonho é também um sonho que não se sonha sozinho. E quando digo isso, me refiro a toda uma construção histórica, mesmo com suas contradições na sua caminhada, de políticas educacionais. A BNCC, por exemplo, com suas 10 competências gerais e articuladas habilidades das áreas de conhecimento, também reforça o seu compromisso com a biodiversidade e com os saberes locais. Assim como algumas premissas do novo ensino médio vêm a fortalecer esse sonho quando propõe, de maneira coordenada e relacionada, premissas como a educação integral, a equidade e contemporaneidade, a interdisciplinaridade, que é condição necessária para o estudo dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e científicos atuais, reais e complexos por sua natureza, que emergem da realidade associada aos problemas cotidianos e atuais e que podem ser de âmbito geral ou fazer parte do universo particular de uma escola, região ou comunidade. E olha como a missão do projeto político-pedagógico dessa escola conversa com este sonho, que é promover o desenvolvimento integral dos educandos, contribuindo positivamente para a sociedade, respeitando as diferenças e valorizando as potencialidades da comunidade escolar, a partir de uma educação que valorize a biodiversidade e os saberes locais, gerida democraticamente. A elaboração deste PPP partiu então do trabalho participativo, da escuta e do reconhecimento do território de Serra Grande e de todas as suas riquezas para se tornar um documento coletivo. Criado então a muitas mãos, ele contou diretamente com os esforços e as contribuições das equipes técnicas das escolas municipais de Serra Grande, da Secretaria Municipal de Uruçuca e de representantes da comunidade. Participaram também diversos agentes do território que, uma vez identificados, foram entrevistados e ajudaram a compor o material. Então, novamente aqui, a relação com esse movimento de tornar o ensino médio
o amplo espaço para o desenvolvimento de pesquisa, um eixo estruturante da reforma do ensino médio. Ou seja, quando docentes, gestores, jovens vão a campo desenvolver pesquisa ação participante, contribuindo para o protagonismo dos jovens na sua ação ativa de pesquisa, assim como os docentes ocupando este lugar de professor pesquisador. De a pesquisa não ser restrita apenas às universidades, mas as escolas protagonizando também esse lugar de pesquisa. E falando em eixo estruturante, o PPP da escola também estabeleceu eixos estruturantes, que vão se revelando no próprio currículo e que dialogam com a identidade do território, como podemos ver nas próximas imagens. Essas imagens mostram o quanto o território é um espaço em que se pode aprender e que podem ser centro do currículo na sua unidade de teoria e prática. Isso não significa que esse território mais próximo é o único objeto de trabalho, mas é um ponto de partida que está em estreita relação com as vivências individuais e sociais dos jovens e da comunidade, como um todo que ali pertencem. Como ponto de partida, não se finda aí, porque as juventudes, no plural, estão conectadas com outros territórios. Esses territórios mais próximos se conectam com outros também. Nesse sentido, está abrindo esse olhar do que o território tem de potência educativa e ampliando ainda mais esse olhar através das conexões com outras narrativas e paisagens territoriais. Se ficaram curiosos para saber mais dessa experiência, acessem o portal educaçãointegral.org.br. Passo a palavra final para a nossa personagem Vera. Após a apresentação da experiência do Centro Integrado de Educação Integral de Serra Grande, a pedagoga Vera encerrou a reunião pedagógica com um convite, que os docentes refletissem sobre tudo o que vivenciaram e viram nessa reunião e apontassem ideias para a revisão do PPP em um mural virtual que ficaria disponível ao longo da semana e que seria insumo para as próximas reuniões com foco no PPP da escola. E se despediu dos professores com um até breve. Pensando em todas as discussões provocadas na reunião pedagógica pela pedagoga Vera e o grupo de professores da Escola da Magia, o que o PPP da sua escola não pode deixar de ter para a implementação do currículo do novo ensino médio? Que ações podemos empreender para tornar o PPP vivo na escola?